Como muito já nos tornamos prolixos, vamos resumidamente dar uma ideia dos 5 períodos ou fases por que tem passado a doutrina de Jesus, desde os seus primórdios, desde antes de sua vinda para cumprir a promessa de Deus. Primeira fase. Quando Buda nasceu, alguns videntes notaram que os espíritos estavam em grande alvoroço, retumbantes de alegria, e perguntaram-lhes por que se mostravam assim tão alegres, e eles responderam que era por haver nascido naquele dia o mais perfeito até então. Isso é um fenômeno espírita, e nós só falamos nele para dizer que o revelacionismo data de sempre. Como, porém, temos que falar no Espiritismo ou culto do Espírito Santo, cingir-nos-emos aos trabalhos do Cristo e seus missionários, a começar de Abraão, Isaque e Jacó. 11. Nota. Como já explicado anteriormente, em outra obra do divino autor, os 3 personagens em apreço são considerados os patriarcas, fundadores do povo de Israel. Trata-se do início de um vínculo de mera consanguinidade. Os patriarcas da doutrina do caminho do Senhor, ou divinismo, isto é, da sua parte intelecto-moral, foram os grandes iniciadores: Enoque, Rama, Krishna, Zoroastro, Orfeu, Pitágoras, Platão, Hermes, Moisés e outros. Fim de nota. E como a primeira parte do trabalho encerra as promessas, etc., diremos em síntese, neste período vieram os fundadores do povo de Israel. Veio Moisés, que os separou dos egípcios, vieram os profetas e foram feitas as promessas de que já falamos. Segunda fase. Do nascimento do Cristo até o Pentecoste, e como viesse ele fundar uma igreja eterna sobre o culto dos dons ou Espírito do Senhor, eis que começa pelos sinais obrados em virtude desses dons. Zacarias tem colóquios com o Espírito e Isabel concebe em circunstâncias especiais. Zacarias fica mudo e recupera a fala quando o tempo se cumpre. Maria vê um Espírito, concebe em virtude do mediunismo ou Espírito Santo. José, em sonhos, foi avisado, e os magos, representantes dos nazireus, cabalistas e essênios, e que foram oferecer ouro, incenso e mirra, coisas que só a Deus eram ofertas, também por sonhos e visões, guiaram-se. Tudo isso, entretanto, nada mais é que fenômeno mediúnico. O Cristo, por sua vez, também se guiou pelo espírito mediúnico, o qual, como já dissemos, possuía sem medida. E assim, o seu nascimento veio aureolado de fenômenos produzidos em virtude desse elemento, sobre o culto do qual plantaria a sua igreja. Contra ela nunca prevalecerá a inferioridade. Destarte vive ao nascer do Cristo a profecia de Joel. Terceira fase. O tempo que durou a Igreja do Cristo começou no dia de sua fundação, foi cultivada pelos apóstolos, como lemos em 1 Coríntios capítulo 14, e como estava escrito, desapareceu um dia quando o grande apóstata surgiu. Ora, nós vos rogamos, irmãos, pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não nos movais facilmente da vossa inteligência, nem vos perturbeis, nem por espírito, nem por discurso, nem por carta como enviada de nós, como se o dia do Senhor estivesse já perto. Ninguém de modo algum vos engane, porque não será, sem que antes venha a apostasia e sem que tenha aparecido o homem do pecado, filho da perdição, aquele que se opõe e se eleva sobre tudo o que se chama Deus, ou que é adorado, de sorte que se assentará no templo de Deus, ostentando-se como se fosse Deus. Segunda Epístola de Tessaloniense, capítulo 2, versículos 1 a 4. Quarta fase. Com a vinda do supracitado apóstata, que começou por banir o culto do Espírito Santo e por forjar ídolos, dogmas, proibição de casamento, vestes fingidas e simulacros rendáveis, foi-se extinguindo a Igreja do Cristo,
a igreja revelacionista, para se cumprir a profecia, quando diz que o povo procuraria a palavra de Deus e não a encontraria. Eis aqui vêm os dias, diz o Senhor, e enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. E eles se comoverão desde um mar até outro mar, e desde Aquilão até o Oriente. Eles andarão por toda a parte buscando a palavra do Senhor, e não a acharão. Amós, capítulo 8, versículos 11 e 12. Não temos visto os nossos sinais, já não há profeta, e não nos conhecerá daqui em diante. Salmos, capítulo 73, versículo 9. Porque a palavra de Deus é a revelação, que sempre veio por intermédio dos anjos, ou espíritos. Foi prometido à carne um espírito de dons, e não de livros ou de letras adulteráveis. O Espírito que vivifica é o Espírito Santo, aquele sobre o culto do qual fundou o Cristo a sua igreja. O Evangelho escrito ou biográfico é o veículo que conduz o homem ao culto daquele Espírito revelacionista, desde que ele seja honesto e bastante inteligente para sabê-lo entender. E foi pela vinda do grande apóstata, santidade infalível, que assim quis se igualar a Deus, que a igreja do Cristo desapareceu, dando começo ao culto de fingimentos, tal como Paulo havia previsto. Ninguém, pois, vos julgue pelo comer, nem pelo beber, nem por causa dos dias de festa, ou das luas novas, ou dos sábados, que são sombra das coisas vindouras, mas o corpo é em Cristo. Ninguém vos desencaminhe afetando parecer humilde e dar culto aos anjos, que nunca viu no estado de viador, inchado vãmente no sentido da sua carne, e sem estar unido com a cabeça, da qual todo o corpo fornido e organizado pelas suas ligaduras e juntas, cresce em aumento de Deus. Portanto, se estáis mortos com Cristo aos rudimentos deste mundo, por que dogmatizais ainda assim, como se vivesseis para o mundo? Não toqueis, nem proveis, nem manuseeis semelhantes coisas, as quais são todas para a morte pelo mesmo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais coisas, na verdade, têm aparência de sabedoria em culto indevido, e humildade e mau tratamento do corpo na escassez do necessário para sustentar a carne. Colossenses, capítulo 2, versículos 16 a 23. Também Pedro muito bem testemunhou que um dia a doutrina do Cristo seria substituída pela dos hipócritas, conforme lemos em sua segunda epístola, capítulo 2. Era a porca lavada, que de novo se revolveria no lodaçal, e o cão que tornaria ao vômito. E quem não sabe que o papismo, ou besta 666, secou a água viva, que é o espírito de dons, para fazer dos simulacros uma espécie de negócio? Quem rouba o suor das viúvas e dos pobres à custa de supostas absolvições, salvações e toda sorte de convencionalismo sofístico e blasfemo, pois que constitui doutrina inventada por homens em substituição ao culto dos dons espirituais, que é de procedência divina? O Apocalipse fala muito bem sobre a besta e o falso profeta, ou seitas que viriam corromper a igreja do Cristo. Por que começou a apostasia? Quando o homem falha moral e psiquicamente, ou nos dons espirituais, termina por inventar rótulos e fingimentos. Porém, os verdadeiros são os levados do Espírito Santo ou graça divina. Portanto, irmãos, escolhei de entre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarreguemos desta obra. Atos capítulo 6, versículo 3. E sendo assim, surgem os Estevão, cheios de faculdades mediúnicas,
representantes verdadeiros das verdades cristãs, como lemos. Mas Estevão, cheio de graça e de fortaleza, fazia grandes prodígios e milagres entre o povo. Atos capítulo 6, versículo 8. E foi começando por banir o espírito de dons que a besta romana passou a se impor, como observa o Apocalipse e como tinham previsto os apóstolos nos textos citados. Mais tarde surgiria o falso profeta, a pretexto de protestar contra as patacoadas papistas, e que só não logrou ser o verdadeiro profeta porque continuou nos dogmas e discursos falazes, tripudiando sobre a graça mediúnica ou Espírito Santo. Abjurou a besta, mas fez tudo à custa dos elementos que lhe constituíam o sinal. E assim passou a humanidade a buscar a revelação, a palavra de Deus, de um mar a outro, do Aquilão ao Oriente, sem achá-la. São os 42 meses simbólicos citados no Apocalipse, capítulo 13, versículo 5. Afastando o povo do conhecimento da verdade, transformou-o em despeitado e anticristão, isto é, tendo-lhe oferecido a abominação ou fraude, fez que o mesmo se chafurdasse na desolação. Eis que dos países de onde surgiram as falsas religiões, 12 nota. Confira-se: Itália, Igreja Romana; Alemanha, Protestantismo; e Inglaterra, Anglicanismo. Fim de nota. Surgem também impetuosamente ondas de sangue nesse findar de ciclo. Se nos dias de Jesus mandava ele que o homem procurasse conhecer os tempos por si mesmo, quanto mais agora, 20 séculos depois, soou a hora da restauração. Quinta fase. Simbolizado no cavalo branco do Apocalipse, surge o culto do Espírito Santo, que assim toma o nome de Espiritismo. E se a presciência divina soubesse que o homem iria aceitá-lo de boa vontade, não teria dito que ele seria seguido de 3 pragas. Assim como o faraó precisou de ser abalado profundamente para deixar andar o povo preposto, assim também os escravos do dogmatismo apóstata terão que ser rudemente abalados para deixarem o cavalo branco passar. Jesus disse que as coisas seriam repostas no lugar. Quem poderá impedi-lo? Existem muitas coisas que ainda não podem ser ditas. 13 nota. Lembramos que esta obra foi escrita quando o autor tinha somente 17 anos, portanto, é em 1927. Fim de nota. Cuidado com os falsos profetas, que arranjam boas desculpas para apresentarem suas torpes baboseiras anticristãs. Onde não estiver o culto do Espírito Santo, feito com amor e por amor, não há cristianismo. Cuidado com os espíritos, com as falsas informações. É sempre proveitoso repetir os conceitos de Paulo, quando manda não extinguir o espírito e fazer a distinção entre o joio e o trigo. É sempre de bom aviso lembrar as observações de João, quando diz que nem todo o espírito é bem intencionado. É bom notar também que os bons espíritos erram igualmente, pois sabem o que sabem, mas nunca sabem tudo. De toda e qualquer forma, entretanto, o que não vem de Deus por terra cairá, desde o momento que o poder equilibrador se fizer manifesto. Eis o que quer dizer quinta fase, tempo de restauração. Quando chegará o tempo em que o lobo habitará com o cordeiro e o leopardo se deitará ao pé do cabrito, o novilho e o leão e a ovelha viverão juntos, e um menino pequenino os conduzirá. O que é certo é que isso acontecerá, como já vivemos, estamos vivendo e viveremos até o grande dia. Façamos questão de herdar a terra do porvir, pelo culto do amor e respeito à verdade.